Então eu acredito que deu tempo de você encontrar, e eu quero ler com você. Diz a palavra: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Eu gosto de uma versão que diz: o menino crescia e robustecia no deserto, até o dia de ser apresentado de maneira pública a Israel. Para quem não sabe de quem nós estamos ouvindo falar agora, o nome desse personagem é João Batista. João Batista, que também é chamado o Isaías de Deus, ou também a voz que clama no deserto, e assim mesmo ele se proclamou: eu sou a voz que clama no deserto. E sabe, interessante, porque João Batista nasce condicionado ao ministério de alguém que ainda vai nascer. A loucura de imaginar que ele sabia desse ministério, mas que ele também sabia que havia um tempo determinado para começar a ser aquilo que o Senhor queria que ele fosse. Então, qual era o ministério dele? O ministério de João Batista seria arrumar ou aplumar o caminho, apontar o caminho, preparar o caminho para a chegada de Jesus. Interessante saber também, uma informação também extremamente necessária, é que João Batista conheceu Jesus, que era o alvo do seu ministério, antes mesmo de sair do ventre da sua mãe. Então, as coisas vão se somando e vão aumentando o nível da necessidade de preparo desse menino. Quando a Maria, a mãe de Jesus, ela recebe a visita do anjo, e o anjo declara sobre ela que ela iria gerar o nosso Salvador. A Bíblia vai dizer que em ato seguinte, Maria foi na casa de Isabel. Interessante que Isabel também foi citado na palavra do anjo Gabriel para Maria, em um momento muito chave. Qual foi esse momento? Maria, ela estava um pouco incrédula daquilo que ela iria viver. Porque veja, ela era virgem, ela apresenta essas necessidades de dúvida que ela tinha para o anjo. Ela era uma menina, ela estava ainda desposada com José, e ela apresenta tudo isso para o anjo Gabriel, como se fosse então impossibilidades para Deus operar e completar aquilo que havia dito. E aí o anjo diz para ela: mas escute, minha linda, olha para Isabel, ela não era estéril e já não está no 6º mês de gravidez. Ou seja, eu já começo a entender que João Batista é fruto também de um milagre. João Batista é fruto de um milagre também gerado pelo próprio Deus. Ou seja, o mesmo Deus que fez gerar Jesus, seu filho, também fez gerar o antecessor, aquele que seria o precursor, aquele que abriria o caminho, João Batista. O Senhor está fazendo gerar 2 milagres, porém um está com 6 meses na frente. 6 meses na frente. Grava isso, 6 meses na frente. E aí a Bíblia diz que quando Maria entende esse cenário de um milagre que aconteceu com a sua prima, que é Isabel, ela se sente mais confortável, e a fala de Maria é: então, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra em mim segundo a tua vontade. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou dentro dela, aleluia. E naquele momento começou a ser gerado o nosso Salvador, aleluia. Só que enquanto o nosso Salvador estava sendo gerado, havia uma outra promessa na barriga de uma outra mulher, chamada Isabel, e o nome era João Batista. Maria foi até a casa de Isabel, e a Bíblia diz que quando ela chegou na casa de Isabel, que ela saudou Isabel, o menino que estava dentro da barriga de Isabel saltou de alegria. Irmãos, eu não sei você, mas nós estamos tão perto, muitas das vezes, do nosso propósito, do nosso destino profético, daquilo que Deus tem para nós, e muitas das vezes nós estamos totalmente inertes, porque a única coisa que a gente não quer para chegar até onde Deus quer nos colocar é viver o processo. O processo é o que exatamente nos separa entre a promessa que Deus faz, a realização daquilo que é o que o Senhor prometeu.
Então agora olha que coisa absurda, esse menino salta de alegria, e esse menino ele nasce. E ele nasceu quantos meses antes de Jesus? Ele estava adiantado 6 meses. Então esse menino, ele nasceu, esse menino foi criado, e a Bíblia diz que ele foi para o deserto, e ele foi criado no deserto, e a Bíblia ainda usa o plural, nos desertos. A pergunta que me deixa inquieto é saber o que esse menino fez até o dia que ele começou a pregar: arrependam-se, pois é chegada a hora. Arrependam-se, pois é chegada a hora. O que esse menino fez? Alguém sabe o que esse menino fez? Eu pergunto para você, o que foi que Jesus fez dos 12 anos aos 30 anos? O que ele fez? Alguém sabe? Eu pergunto para você, o que foi que José fez dentre uma idade que ele recebeu a promessa, foi cativo, até o momento que ele se tornou o governador do Egito? O que ele foi? O que ele fez? Então, se você perceber, a maioria das histórias bíblicas onde Deus revelou algo extraordinário, nos é ocultado uma coisa: o processo. Já parou para perceber que eu queria muito saber o que foi que Jesus fez dos 12 em diante? Já pensou que loucura tiver um livro dizendo: olha, Jesus foi para o colégio, e aí Jesus fez isso, e Jesus fazia isso aqui, que top, meu Deus, eu queria muito saber, mas não tem o processo. Só tem um momento que Jesus aparece, e o ministério dele já está ativo. E agora João Batista é a mesma coisa. João Batista está no deserto, ele é a voz que clama no deserto. Não, ele só está no deserto, em silêncio, porém no processo. E olha, esse talvez seja o ponto-chave da história desses homens, e a gente não viu absolutamente nada acontecendo, porque o processo é o que justamente forja alguém para viver aquilo que o Senhor deseja. Eu estava me lembrando, eu estava sentado aqui, agora, no lado do bispo, e hoje nós somos amigos. Mas eu me lembro de alguns anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, que eu vim pregar em Brasília, e eu me lembro que um pastor que me levou numa pequena igreja para ministrar aqui, ele falou assim: um dia, talvez você vai pregar em igrejas como a Igreja Comunidade das Nações. Falei, uau, que bênção! E aí ele foi falando o nome das igrejas. Tem essa igreja que é uma igreja extremamente relevante, tem essa outra igreja que é extremamente relevante também. E o meu coração, um dia eu vou pregar. E vocês não me viram naquela época, ninguém me conhecia, mas o Senhor que me colocou para viver exatamente aqui, também foi o mesmo que me inseriu naquele processo. Eu fui embora de ônibus de Brasília para Goiânia, porque eu iria pregar em uma outra igreja. E eu me lembro que eu cheguei em Goiânia, eu me lembro como se fosse hoje. Me levaram aonde? Naquele congresso grande do ginásio, da Almadego. E naquela época eu não pregava em lugar nenhum grande. E eu estava lá no meio, e alguém me disse: um dia você vai pregar nesse lugar também. Por que eu estou te falando isso, meu lindo? Porque essa parte da história ninguém conhece. É que dá a impressão que quando nós vemos alguém, Deus honrando, parece que ele chegou agora na história. Quando alguém via João Batista pregando no deserto, com toda a autoridade, a Bíblia diz que as pessoas viajavam para ouvi-lo, parece que ele tinha começado ali naquele momento. Mas ele viveu o processo. E a claridade do que eu quero que você entenda neste lugar é entender o momento da história que você está, e no momento da história que você está, aprender a curtir o momento. E agora é algo extremamente desafiante, porque quando a gente olha processo e destino profético, você vai entender que são realidades totalmente distintas. Já parou para pensar que quando Deus chegou para José, no sonho e de tudo aquilo que ele mostrou, Deus mostrou um destino maravilhoso, mas não mostrou nada, absolutamente nada do processo?
Já imaginou se Deus chegasse para José, ao invés de falar, ao invés de mostrar os feixes, o sol, a lua, ele mostrasse para José os irmãos vendendo ele como escravo? Já pensou se ao invés de Deus mostrar para José todas as coisas maravilhosas do que ele viveria, se Deus pegasse e mostrasse para José a mulher de Potifar envergonhando ele dentro daquela casa e fazendo todos pensarem que ele havia tentado alguma coisa contra ela? A pergunta que não quer calar é: se Deus assim o fizesse, você acha que José aceitaria aquilo que Deus queria para ele? Sim ou não? Então peraí. Então eu começo a entender o porquê Deus só nos revela o destino e não nos revela o processo. Eu começo a entender o coração de Deus, por que o Senhor faz o que faz e por que não nos revela. Porque se Deus nos revelasse o processo, nós nunca aceitaríamos a vontade dele sobre nós. Eu sou um pregador do evangelho, sou um evangelista. E é engraçado que quando a gente senta na mesa com os nossos pares, ou aqueles que pregam o evangelho, ou são aqueles que são itinerantes, que pregam em muitos lugares, todos têm as suas histórias tristes. É interessante, você já viu? Você senta com alguém, é um tentando contar a história mais triste do que o outro. Eu saí de uma igreja uma vez, e essas histórias. Eu fui esquecido. Aí o outro, o quê? Eu não fui nem lembrado nem para ir. E as histórias vão ficando pior. É uma loucura, o cara fala assim: eu saí com um pacote de amendoim da igreja. Aí o outro, graças a Deus, se eu tivesse um dia saído com um pacote de amendoim. Sempre tem uma história pior do que a outra. Aí você olha para esses homens de Deus agora, e eles estão vivendo coisas extraordinárias. Mas se perguntasse para eles assim: se vocês soubessem de tudo isso, vocês iriam viver? E aqui tem uma chave importante, uma coisa importante. Eles iam dizer sim. Por um motivo, porque eles já estão no lugar que Deus quer que eles estejam. Uma coisa é você estar no lugar que Deus queria que você estivesse, após o processo de perguntarem se valeu a pena. Você vai dizer, sim, valeu a pena. Outra coisa é você estar no início e Deus te mostrar o processo, você vai dizer, não vai valer a pena. Por quê? Porque você não conhece o outro lado da moeda. Você não sabe o que é chegar lá. Então por isso que a nossa maior dificuldade não está depois vivendo aquilo que o Senhor quer, é antes para aceitar a palavra de Deus e encarar o processo de frente. Aqui está o negócio, é aqui ó, quando Deus manda a palavra, quando Deus derrama sobre nós a promessa. Deixa eu perguntar aqui com todo respeito, quem aqui tem uma promessa de Deus extraordinária sobre a sua vida? Levanta a mão. Oh, aleluia, mas quem aqui ainda não está vivendo? Pergunto para você, será que você acha que você está atrasado? Sabia que dá para ficar atrasado simplesmente por ignorar o processo? Se a gente fala assim, não, eu não estou atrasado, eu estou vivendo o processo. Pai, que processo você está vivendo? Você está se escondendo desde que recebeu a promessa, rapaz. Você nunca encarou de frente, você nunca reconheceu que pode ter sido Deus que falou com você. Você nunca começou a agir da maneira que o Senhor tem exigido de você. Até agora você está se entornando no processo. Que processo? Você nem acredita direito na promessa. Sabe, aqui é um ponto-chave. Deus derramou uma palavra. Senhor, eu sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Cumpre em mim segundo a tua vontade. E anda. Ó, tem 15 irmãos animados lá. Isso. Sabe, eu confesso para você que, às vezes, eu me incomodo um pouco com algumas coisas. Porque eu não sou pastor de igreja, então eu não tenho muita paciência de um pastor. Eu sou evangelista, eu sou mais prático. Então, como evangelista, eu não sei dar um conselho igual o bispo vai dar um conselho, vai falar com calminho. Olha, querido. Eu não sei. A pessoa também não é assim? Ah, então é nós dois. Ai, papai, eu não consigo. A pessoa fala assim, olha, Deus mandou eu ir para a direita, né? Aí eu não fui. Sabe o que eu devo fazer?
Sabe, ai pastor, Deus mandou eu continuar caminhando, e eu não estou caminhando, o que eu devo fazer? Ai, não sei. Começa com an, termina com dando, andando. Sabe, tem coisa que é tão lógica, mas a gente não quer a lógica, porque a lógica vai nos inserir no meio de um processo. A lógica vai roubar de nós algumas coisas que precisam ser tiradas para que outras sejam colocadas. Sabe, o processo vai tirar arestas de nós. É muito doido isso, irmão. Ontem alguém me perguntou: Dave, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Oi, ouve? Mas a pessoa diz, mas como assim? Deus está falando o tempo inteiro, e o problema não é a gente não ouvir a voz de Deus. O problema é que a gente não concorda com a voz de Deus. Então a gente não concorda com a voz de Deus, a gente diz que Deus não falou, porque aquela voz não era o que a gente gostaria de ouvir. Sabe, você pergunta assim, com todo respeito: ai Jesus, eu estou querendo namorar aquele menino lá. Aí fala: eu posso namorar com ele? Jesus fala assim: não filha, tem coisa muito melhor para você. Aí você fala assim: ai, quando é que Deus vai falar comigo, né? Por quê? Porque a gente na verdade não quer a voz de Deus, a gente quer o reflexo das nossas vontades na voz de Deus. Então, a gente precisa resolver crises importantes antes de entrar propriamente naquilo que o Senhor deseja. Por isso que o processo é tão necessário para nós. Por isso que quando eu olho para a palavra, eu vejo João Batista tendo isso sobre ele, sabe? O próprio escritor dizendo: o menino crescia, robustecia. Sabe o que é robustecer? É ficar robusto. E esse robustecer é algo de dentro para fora. É uma estrutura. Sabe? É algo que cresce de maneira saudável. Por que isso? Porque no momento que ele fosse exposto, isso seria requerido dele. Coragem, resiliência, capacidade de suportar sem quebrar, intrepidez. Um cabra pregando: ei, arrependam-se, raça de víbora. Tem que ser cabra macho para pregar uma parada dessa, irmão. Mas João Batista ficou esse cabra, não nasceu esse cabra. Entendeu? Ele virou esse homem. Antes ele era só um menino, mas o deserto transformou ele nessa pessoa. Você imagina a loucura, ele está batizando o povo com água, e aí de repente ele olha assim, ó, a vida inteira esperando por aquele momento. Ele preparou o caminho daquele homem, a vida inteira. De repente ele olha no rio, ele olha assim, no Rio Jordão, e ele olha e ele vê um homem assim. Eu imagino o João Batista aqui já. Quem que era o homem? Jesus. Eu vos batizo com água, mas um dia virá alguém que é maior do que eu, que vos batizará com fogo. Oh, aleluia! Ei, sabe o que é a coisa mais absurda do processo? É que João Batista foi preparado para sair de cena também. João Batista foi preparado para entrar em cena e foi preparado para sair de cena. Você não entende, mas com a gente é exatamente igual. Deus nos prepara para entrar em cena e para saber exatamente a hora de sair de cena e deixar que a glória seja somente dele. Sabe qual é o problema de ministérios, de ministros que não entendem a hora de sair de cena? É porque eles tomam aquilo que é de Deus para eles e desaparecem de repente, porque não suportam o peso de uma glória que não pode ser nossa. É dele, para ele, por ele são todas as coisas. Sabe, João Batista, naquele momento, o ministério dele estava acabando. No momento que ele viu Jesus chegando, ali era o final. Tanto é que logo em seguida ele é preso. E ali o negócio muda. Porque aquele que ele preparou o caminho chegou na história. Jesus. Aleluia. É muita maturidade. E aí ele diz: eu não sou digno nem de atar as suas alparcas. Parece que eu vejo Jesus dizendo: lindo, você foi preparado para este momento. Faz o que você tem para fazer.
Aí a Bíblia diz que Jesus foi batizado por João Batista. E no momento que havia o batismo acontecendo, a Bíblia diz que uma pomba desceu do céu e ouviu-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Imagina João Batista aqui, ó. Ei, é ele, é eu que estou batizando. Aleluia! Mas não chegou aqui de repente. Eu quero caminhar para terminar isso aqui já, porque eu vou pregar mais umas 36 vezes hoje. Então eu tenho que ser bem honesto com o tempo. E sem enrolar vocês absolutamente nada. Tudo isso que eu falei para vocês, todo esse preparo necessário, tudo. Eu consigo ver na minha história em vários aspectos. Consigo entender que eu estou no processo para várias coisas ainda. Então, basicamente, a gente não termina o processo. Os processos só se alteram. Só mudam. Na verdade, não existe um final. É uma corrida constante. Eu estou em vários processos. Eu saio de um, entro em outro. Eu venço um, entro em outro. Entende? Não acaba. Ah, tá agora... Não. Ainda estou em processo. Não dá. Porque se Deus nos tira do processo, é muito perigoso. O processo vai nos garantindo resiliência, longevidade. A gente não perde a conexão com o eterno. Quem pensa que acabou o processo perde conexão com o eterno. Entende? Então não dá para perder, tá? Estamos no processo. Porque alguém vai dizer: pois é, então você chegou no auge que você queria? Que auge que eu queria, irmão? Eu nem queria isso aqui. Eu nem sabia desse negócio aqui. Sabe qual que é a coisa mais doida do mundo? É que Deus nunca me falou disso aqui. Acho que Deus não queria nem me assustar. Deus não me falou absolutamente nada disso aqui. Deus falou alguma coisa, deu um relampejo de realidade. Porque também tem vezes que se Deus fala tudo, você não acredita absolutamente em mais nada daí. Porque fica muito distante. Imagina, eu tinha 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade talvez. Eu ia na igreja, Deus usava homens de Deus para falar comigo. Eu era do cultinho, irmão. Sabe quem é cultinho? Eu sou Bleia. Eu sou do manto, irmão. É verdade. Eu fui batizado no Espírito Santo com 6 anos de idade. Essa é a minha origem. E eu sou da mesma igreja até hoje. Agora olha que doideira. Eu entrava na igreja, eu fazia teatro, eu cantava no cultinho das crianças, só que eu era o único que tinha coragem para cantar. Eu era o pior. Então, eu me lembro que a professora falava assim: quem quer cantar hoje? Eu levantava a mão: professora, alguém mais? O diabo já está irritado. Eu cantava mesmo hino sempre. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Só que sabe o que é engraçado? Todas as vezes que Deus levantava algum profeta, o profeta olhava para mim e dizia: tu vai ser um grande homem de Deus, menino. Prepara o teu coração. Eu tinha 5 anos, eu preparava meu coração onde? No Miller Play, que é um lugar de brincar nas crianças. O que eu preparava o coração? Eu não entendia nada. Eu falava: que legal, top. Mas não sabia. E aí dos meus 15 aos 19 anos, eu fiquei fora da presença de Jesus. Então, eu não sabia de nada isso aqui, irmão. Não tem ninguém pastor na minha casa, não tem ninguém pregador na minha família. Isso que não existe no meu contexto. E aí você imagina, se Deus me pegasse com 19 anos e falasse: você vai ser um pregador da minha palavra mesmo, você vai pregar lá, e vai pregar aqui, vai ser um evangelista, e eu vou te dar voz. Eu ia dizer: não. Não tem nada a ver. Eu estava estudando para ser advogado, não tem nada a ver. Você entende? Só que olha a loucura, a palavra de Deus não combina com o seu contexto, a palavra de Deus combina com o que Ele é. Deus não depende do seu contexto para liberar sobre você uma promessa. Então, eu me lembro que quando eu tive um encontro com Jesus, com 19 anos, que eu voltei para a casa do Senhor, sabe o que eu comecei a fazer? Contar o meu testemunho. Eu contava o meu testemunho, de vez em quando via aquelas profetas do manto, do revés 3. Eu tinha muito medo dessas irmãs quando eu aceitei Jesus. Tinha uma irmã na minha igreja, a irmã Isaura. Quando ela levantava em profecia, irmão, metade dos jovens abaixava. Porque ela revelava pecado profundo. E estava todo mundo assim: ai. Tem medo também, né, irmão? Vamos falar a verdade.
Tem uns profetas que a gente faz assim, eita! O Senhor revelando aí no meio da igreja. Irmão, e Deus usava esses profetas para falar, sabe? Deus está preparando algo para você. Só que engraçado que Deus estava preparando algo, mas eu só estava me lascando. Sabe? Humilhação. Eu pregava só na Assembleia de Deus, professor. Eu chegava nas igrejas, eu queria ser jovenzão. Eu vi o Lucinho pregando, eu chegava nas igrejas, eu fui uma vez numa igreja assim, falei assim, eu vou arriscar, hoje eu vou usar. Eu vou sem gravata. Eu usava terno e gravata. Aí eu cheguei na igreja, top, vou pregar hoje. O pastor olhou para mim assim, cadê a gravata, irmão? Falei, que gravata? Não é jovens hoje a parada aqui, não? Aí ele falou assim, você tem que colocar a gravata. Eu falei, mas não tem não, volta em casa então. Volta onde? Volta em casa, volta em casa para colocar a gravata? Não tem ninguém que pode emprestar? Não tem não, tá todo mundo usando. É assim, sim, porque não é com vocês, é. Ei, voltei em casa, irmão. Embuchadinho para chorar. Abri a gavetinha na gravata, falei, miserável, devia ter te levado no carro por garantia. Coloquei a gravatinha, cheguei na igreja. O pastor falou assim, agora sim pode pregar. O que mudou? Sabe, eu ficava assim, meu Deus. Uma vez eu fui pregar num lugar, eu estava com a calça levantada assim, ó. Aí o irmão falou do meu lado assim, irmão, tem como baixar a calça, por gentileza? Falei, desculpa, pastor, imagina. Ah, agora sim. Falei, claro, imagina, uma coisa dessa, absurda. A gente tem milhões de histórias como essa. Milhões de histórias como essa. Milhões. Meu irmão falou assim um dia. Chegou na janela do carro e falou assim, olha, te dá uma oferta, mas eu dei a oferta tua para o pessoal do retiro aqui. Aí eu falei, irmão, pois é, né? A gente vive disso até, né? A comida da gente é... Falou, na segunda-feira eu deposito pro irmão. Ah, falei, então tá bom. Nunca mais chegou segunda-feira. Durante anos, sempre pulava de domingo para terça. Nunca mais chegou. Sabe, eu não estou contando história triste, eu estou contando só facetas do processo que me tornaram resiliente para muita coisa. Que mostraram verdadeiramente o meu coração, para mim mesmo, não para as pessoas. Que me forjaram para ver se realmente o que eu queria era pregar o evangelho. Se meu coração não estava nas intenções erradas. E isso é um processo. O processo ele nos testa não para Deus, porque Deus já nos conhece. O processo nos testa com a gente. Você acha que Deus não conhece o seu coração? Você acha que Deus não sabe o que você vai fazer? Então, o resumo de tudo isso, eu tenho 16 minutos para terminar. Tá num... Obrigado, é bom que convido de novo, pode falar de novo. O processo está tudo em um texto na Bíblia, Jeremias. E eu termino aqui porque resume todas as histórias. Eu não preciso nem contar nenhuma história mais, não preciso falar nada sobre mim. Eu só preciso dizer para você que quando eu olho para Jeremias, quando Deus está falando para ele, Jeremias, dessa casa do oleiro, eu quero te mostrar uma coisa. Sabe, eu quero que você veja algo. Quando eu olho para esse texto, eu consigo entender todos os contextos bíblicos a partir daqui de suas histórias. Eu consigo entender José, por exemplo, que quando se tornou o governador do Egito, olhou para os irmãos e conseguiu perdoar, porque tinha resiliência trabalhada dentro dele. Deus forjou ele. Qualquer um que chegasse naquela posição sem ser tratado por Deus da maneira correta, quando visse os seus irmãos, assassinaria os irmãos ou pagaria com a mesma moeda. Entende? Você entende onde eu quero chegar? Processos que Deus executa não torna pessoas fracas, torna pessoas fortalecidas pela presença do Senhor. Todas as vezes que Deus levanta alguém e essa pessoa permanece no processo, a longevidade de Deus sobre ele se vê ao longo prazo. A longo prazo. Entende? Jeremias está na casa do oleiro. E quando ele vê a cena, ela é muito clara. A Bíblia diz que o oleiro estava nas rodas, fazendo um vaso de barro.
Essa é a ilustração mais incrível, porque lá na frente Paulo vai dizer que nós somos esses vasos de barro. E Paulo também vai dizer, tendo porém tesouro em vasos de barro. O tesouro não é o vaso. O tesouro é o que se coloca dentro do vaso. E a analogia, a paráfrase, ela é linda. Porque quando você vê o oleiro trabalhando com o barro, você entende pela fala que há no texto que o oleiro já está olhando para aquele barro e chamando de vaso. Como assim, Dave? Exatamente o que você acabou de ouvir. O oleiro está olhando para a bola de barro e já está chamando de vaso. Significa que Deus já te trata desde o início da maneira necessária para que você comece a enxergar em você aquilo que Ele já enxerga em você. Os seus processos sempre são inerentes àquilo que Deus te chama. Tudo que acontece na sua vida, que o pastor Bispo JB falou de fazer sentido, é justamente isso daqui. Tudo que Deus faz na sua vida são previews daquilo que é o seu destino profético que Deus já preparou para você. Não estranhe quando a crise é grande demais. Deus está preparando você. E é necessário ter essa maturação para onde Deus irá te colocar. Deus nunca expõe de maneira desnecessária. Deus sempre nos expõe preparando para aquilo que Ele já está vendo em nós. Então, se eu entendo que o Senhor já vê em mim aquilo que eu ainda não sou, eu já tenho que aprender a amar esse homem. E eu tenho que aprender a saber aonde eu devo ficar nessa obra toda. E a Bíblia diz que o vaso fica nas mãos do oleiro. É vaso ou é barro? Não, é barro. Peraí, é vaso ou é barro? Não, é barro. Vaso? Quem acha que é vaso? Quem acha que é barro? Deu uma dúvida agora, né? Não, vamos lá. Do que o oleiro faz o vaso? Barro. Então o que tem na mão do oleiro? Um vaso ou um pedaço de barro? Quem acha que é barro, levanta a mão. Já melhorou. Quem acha que é vaso, levanta a mão. Um pouco de dúvida, né? É porque eu preciso decidir o que verdadeiramente importa, que é o que o oleiro diz que eu sou ou aquilo que os outros dizem que eu sou. Oh, aleluia! O que verdadeiramente importa? O que Deus enxerga em mim ou o que os outros dizem ao meu respeito? O que verdadeiramente importa para mim no processo? O que Deus está enxergando sobre o meu final ou o que as pessoas estão dizendo sobre mim agora? Aleluia! Eu quero ficar fixo naquilo que Deus está dizendo que eu serei, não aquilo que estão dizendo que eu sou agora. Eu posso ser uma bola de barro para você agora, mas o Senhor já está olhando para mim dizendo assim: meu vaso, vou usar, eu sei aonde eu vou colocar, é meu esse menino aí. Sabe, eu me lembro da primeira vez que eu fui pregar na igreja, que eu era adolescente, irmão. E na adolescência eu cambotei, irmão. Eu passava o rodo geral, eu era um péssimo exemplo. Eu já estava com muito mau exemplo dentro da nossa família. E eu me lembro que eu fui pregar nesse congresso já depois de convertido, obviamente, de verdade. E aí eu cheguei na igreja para pregar, o irmão falou assim: antes do David pregar, eu quero mostrar uma foto para vocês. Falei, sangue de Jesus tem poder. Ele colocou no quadro assim, no data show. Top, né? Falar data show. E aí eu tava na pontinha assim, era a foto do último retiro dos adolescentes que eu participei. Irmão, eu tava magro, mas magro que de frente parecia que tava de lado parecia que tinha ido embora. Aí ele falou assim, ó, tá vendo esse garoto da ponta? Esse é o pregador da noite. Eu falei, nossa, que orgulho, vai dar um testemunho top.
Ele falou assim, esse era o meu pior adolescente. Falei, que bênção. Ele falou, a primeira vez que eu fui dar uma palavra na igreja, por conta desse guri eu tive que parar. E ele usou essa palavra aqui, ó. Eu nunca imaginei que ele seria alguém. Naquele dia eu podia até ter ido embora, né? Falei assim, é verdade, olha só. Que esperança que o irmão colocou em mim. Interessante porque ele tinha toda a razão de enxergar aquilo em mim. Mas o que mais me impressiona é que Deus me olhava naquele exato período. Aleluia. Naquele período onde esse líder olhou e disse assim, não seria ninguém. Deus olhava e já falava assim, meu vaso. Meu vaso, vou usar esse menino aí. Só que não dava para ser usado, porque não estava pronto. Entende? Obviamente que Deus já vê algo em você, mas Ele só vai poder depositar algo dentro de você quando você estiver pronto. O oleiro trabalha com o vaso, nas rodas. O que tem aqui? Vou ficar fazendo até você entender. O que tem aqui? Vaso. Mas já dá para colocar algo dentro? Porque ainda não está pronto. Tem cara de vaso, parece vaso, mas ainda não é vaso. Tem gente que aqui, quando se olha no espelho, tem cara de vaso, jeito de vaso, parece um vaso, e vaza da mão do oleiro pensando que já está pronto. Eu pareço vaso, eu tenho cara de vaso, eu ando com vaso, mas você não é vaso. Porque se a Bíblia fala que tendo, porém, tesouros em vaso de barro, pega um barro mole e coloca uma pedra dentro de ouro. O vaso adere, porque ainda está mole. E aquilo que era para ser um recipiente se torna a mesma coisa. E não é para nós isso aí. Não é para nós. Eu sou um pregador, irmão, mas a mensagem não é minha. Eu sou um evangelista, mas o ministério não é meu. O ministério é de Jesus confiado a mim. Tudo que eu tenho não é meu. Eu sou um mordomo daquilo que é do Senhor. Eu quero que você entenda isso. Quando eu me torno um vaso, eu me entendo que absolutamente nada é meu. Eu sou alguém a qual o Senhor escolheu depositar coisas preciosas dentro. E enquanto eu estiver pensando isso, melhor será para mim. Triste é quando eu começar a pensar que esse ministério é meu, que a mensagem é minha, que o dom... Não. É tudo dele, depositado em mim, para que a honra e a glória seja dele. Eu estou falando nós agora, aqui. Só que, meu Deus, 5 minutos. Estava aqui, né? Está aqui a roda. O oleiro está trabalhando e o Jeremias está na porta. Cara de pregador, parece pregador, mas não é pregador. Eu tinha um amigo meu que trabalhava numa loja de terno na minha cidade. Diz que todo dia chegava algum lá e dizia, eu quero um terno de pregador. Eu quero gravata de pregador. Não adianta colocar roupa de pregador. Você pegou? Quem pegou, pegou. O que você quer ser? Quem quer ser médico aqui? Quem quer ser médico? Tem alguém que quer ser médico? Um irmão lá. Sabia que não adianta colocar roupa de médico? Não vira médico. Quem quer ser dentista aqui? Levanta a mão. Tem ninguém para cuidar do nosso sorriso aí, irmão? Pelo amor de Deus, tem que ter alguém. Não? Quem quer ser alguma coisa? Quer ser o que, irmão? Você é contador? Tem roupa de contador? Ah, já sei, não adianta usar HP. Usar HP não te torna um contador. O que eu estou querendo dizer para você? Ter aparência de não te torna esse alguém.
Porque o que torna você não é a aparência, é o que é depositado dentro. O que te dá autoridade não é a aparência, é o que está dentro. Entendeu? Só que para colocar alguma coisa dentro tem que vencer o processo completo. Aqui eu tenho que terminar, Jesus, tem que acelerar o vaso aqui. Aí ficou pronto. Agora o que o oleiro faz com o vaso? Põe aonde? Ai, meu Deus do céu. Já aparece pregador. Tem um cara de pregador, quero pregar. Diz, não. Agora você vai pro fogo. Meu Deus, eu tô a cara daquilo que Deus queria que eu fosse. Não. Agora você vai pro fogo. Vou falar uma coisa engraçada pra vocês. Nós somos amigos, bispo. Eu vou contar um pouquinho. É engraçado. Deus sabe a hora certa de expor a gente aqui. Há 5 anos atrás, se eu tivesse vindo pregar aqui, irmão, eu entraria aqui me pelando de medo. E não é de vocês, não. É do bispo, irmão. Quem que prega bonito igual esse homem? Que fala exegese. Que fala quânticos. É só ele que fala essas paradas no Brasil, irmão. Aí eu tenho uma mensagem simples demais. Como que eu prego na frente desse homem? Aí, irmão, Deus diz, cala a boquinha, não é hora mesmo? Fica no processo. Porque quando você estiver pronto, a sua confiança não vai estar em quem está te ouvindo. A sua confiança vai estar em quem depositou a palavra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então hoje, eu olho o bispo, eu sei que ele sabe 1000 vezes mais do que eu. Eu sou mais bonito, mas eu sei que ele sabe muito mais. Só que agora, o que importa não é mais quem sabe mais. Porque agora somos vaso para a mesma função. Para a honra e glória do Senhor, entende? Não é mais aquilo que os outros querem ver ao nosso respeito. Eu fui pregar agora esses dias, depois do Cláudio Duarte. Imagina, irmão. E eu peguei o Cláudio Duarte no melhor dia da vida dele pregando. Até eu estava chorando de rir, irmão. Ele terminou de pregar, o povo... Ai, meu Deus! Prega mais! Eu era o próximo. Irmão, o que eu faço? Eu prego chorando. O Cláudio Duarte, todo mundo rindo. Aí eu subi, irmão. Tem misericórdia de mim. Tu acha que eu vou tentar fazer os outros rir para fazer igual? Mas esse é o risco de quem não está preparado. Tentar reproduzir aquilo que está dando certo para alguém. Sabe? Eu preciso terminar o vaso. E aí? Tirou o vaso, levou pro forno. O forno é aqui, ó. Você tira logo daí. Não dá vontade. Ai, Deus! Chega! Não, fica mais. Quem está aqui na vida agora? Quem está se sentindo exatamente nesse processo aqui? Levanta a mão. De verdade, eu estou no forno, não aguento mais. Posso dar uma dica para você? Fica quietinho, tá? Você pode rachar dentro do forno e voltar a ser matéria-prima. Tem gente que aqui no forno fica assim, porque Deus não cumpre o que Ele promete. Meu Deus, porque Deus não me ouve, porque nada vai acontecer. Aqui dentro, tá no final, tá bonzinho, tá quase, mas já tá murmurando. É porque fulano de tal, Deus usou primeiro. Fulano de tal, não tinha nem porque tá aí, ó, essa cara aí tá aí, ó. Normalmente quem está aqui é o que está fazendo o circo na internet do ministério dos outros. Normalmente quem está aqui é quem está desacreditando os outros, porque na cabeça dele era para ele estar pronto. E ele está olhando os outros achando que porque é parecido está igual. Então, lindo, esse é o momento de você... quietinho. Não precisa falar não. Você vai ser a voz que clama no deserto, só a hora que sair do forno. Enquanto isso, é a voz quietinha no forno. Senhor, completa em mim a tua obra, Senhor. Jesus, mesmo que eu não entendo exatamente aquilo que o Senhor está fazendo, mas porque confio que tu és o Deus que me inseriu no processo, eu acredito naquilo que eu vou viver.
Deus, mesmo que os meus olhos não enxerguem, mesmo que parece não haver esperança sobre aquilo que o Senhor prometeu, eu creio que Tu és o Deus que faz obras extraordinárias. Jesus, parece tão distante, mas eu sei que é o Senhor que está cuidando de tudo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Esse é o momento de você ser mais cheio do Espírito Santo do que nunca antes, sabe? É o momento de você dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor Jesus, eu quero ver a Tua face. Senhor, enche-me da Tua presença. Senhor Jesus, eu não quero ser alguém antes do tempo que o Senhor liberou sobre mim, Jesus. Pai, eu quero crescer no secreto, Jesus. Pai, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero, Senhor Jesus, sentir a Tua presença em todo momento. Jesus, abre os meus olhos, me dá relampejos daquilo que o Senhor irá fazer, mas eu não irei boicotar o processo por pressa. Eu quero, sabe, Senhor Jesus, que seja efetivamente o que o Senhor deseja. E se precisar mais um ano, eu espero. Se precisar 6 meses, eu espero. Porque eu não quero sair daqui de maneira veloz e quebrar de uma maneira rápida e ter que voltar no começo. Jesus, eu quero ser resiliente, Pai. Jesus, eu quero que o Senhor confie a porção de tesouros a mim. Senhor, eu sei que a glória é Tua, então me fortalece. E aí, dependendo daquilo que o Senhor libera sobre você, é o tempo de fome que você vai ficar. Até o momento que vai chegar isso aqui, ó. Aí você vai sentir um frescor de fora do forno. Tem gente que no frescor acha que já chegou no lugar que Deus queria. Você crê que às vezes a gente acha que já está no destino e está vivendo só o frescor da porta do forno aberta? Aleluia. Oh, aleluia, eu quero crer que eu ainda estou vivendo apenas o frescor da porta aberta e que tem coisas extraordinárias para viver ainda, que tem muita gente para ouvir o Evangelho e que ainda eu irei ainda mais longe. Eu estou falando sobre mim, eu quero que você profetize sobre você. Diga: Senhor, eu ainda estou sentindo o frescor, eu quero sair deste lugar, eu quero viver o que o Senhor deseja. Aí é o momento, aí o Senhor faz isso aqui, ó. O Senhor vai pegar o vaso e vai colocar aqui um dia. Aí outro dia Ele vai levar para outro lugar. E agora Ele pode mover o vaso em todo lugar que Ele quiser, porque agora o vaso está pronto. Agora o vaso tem capacidade de suportar sem quebrar. Agora o vaso não adere àquilo que é do outro. O vaso sabe que tudo é do oleiro. E eu termino a mensagem dizendo para você: em nome de Jesus, a minha geração vai entrar no processo, ser fortalecida no processo, resistir ao forno e se tornar um vaso de valor para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que tudo aquilo que o Senhor declarou sobre você será a sua realidade em poucos dias. Será a sua realidade daqui a alguns dias. Ei, eu me lembro quando eu passava aqui em Brasília e eu ouvia sobre as promessas do Senhor. Um dia, meu amigo, você vai pregar. Um dia o Senhor vai te levar a esses lugares. E parecia tão distante. E hoje já é a realidade que o Senhor Jesus colocou para mim. Sabe o que é incrível? Ainda existem promessas que não se cumpriram. Oh, aleluia. Há uma canção que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Enquanto os meus olhos não veem, a minha alma, o meu espírito se preparam para viver aquilo que o Senhor quer para mim. Aleluia. Jesus, eu oro sobre a sua igreja neste momento, Pai. Que possamos respeitar o processo, que possamos entrar na casa do oleiro e sair de lá somente a hora que o Senhor nos autorizar. Oh, aleluia, Jesus. Mesmo que pareça difícil, mesmo que às vezes doa, mesmo que às vezes nos cobre mudança, Senhor, mas nós não queremos nada além que não seja a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.